Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale e a gente vai trazer hoje alguns lembretes importantes sobre o resumo e a resenha, né? Então, muita gente ainda confunde durante a produção textual o que é um resumo e o que é uma resenha, né? Muitas vezes isso faz toda a diferença, principalmente quando você vai fazer uma prova, quando você vai fazer uma avaliação e quando você vai fazer as produções textuais na própria prática mesmo, tá bom? Então é muito importante observar algumas características que fazem toda a diferença na hora de você montar o seu texto, tá certo? Primeiro precisamos entender o que é uma resenha, né? Uma resenha, gente, é o ato de analisar criticamente um objeto, uma obra literária, uma apresentação musical, um filme, uma série, né? É muito importante você ter a noção da estrutura, porque aí você vai saber que não é a mesma coisa que um resumo, certo? Então, é muito comum isso, mais uma vez. Gente, é imperdoável. Não se pode confundir a resenha com o resumo, tá certo? Então, a gente tem aí os principais pontos que vocês devem levar em conta quando vocês forem produzir os textos de vocês. Primeira coisa, a gente tem o resumo. O resumo, gente, ele faz uma síntese do conteúdo. O que é uma síntese? Ele vai enxugar, ele enxuga, ele encurta o texto, né? Então, ele não você vai simplesmente colocar com as suas palavras o texto, né? O texto ou o que você leu, ok? Então, a opinião no resumo, ela não existe. Você não pode colocar a sua opinião dentro do texto de um resumo, certo? Então, você precisa entender a história ela tem começo, meio e fim, você precisa resumir começo, meio e fim. Não pode inverter a ordem, certo? Não pode começar pelo meio, né? Não pode, porque eu achei mais interessante essa parte aqui do texto, vou começar por ela. Não faça isso. No resumo, você precisa obedecer a sequência lógica em que a história toda se desenrola, ok? Então, a gente tem aí a estrutura, é a mesma linha de pensamento do texto a ser resumido, do texto original, ok? E a resenha, o objetivo dela, além de resumir a obra, logicamente, você vai fazer um resumo da obra, certo? Do filme, do texto que você leu, certo? Você vai fazer, além disso, você vai colocar criticidade ali, certo? Você vai fazer uma análise crítica do que você assistiu, do que você leu, tá certo? Ponderando, você vai dizer o que você gostou, o que você não gostou, certo? Dentro daquela obra ali, ok? E sim, aí, nesse ponto, a resenha, a tua opinião, ela é exigida, ela é indispensável, certo? Porque é uma análise de uma obra que você está fazendo ali. E geralmente ela é lida por outras pessoas que buscam alguma referência, certo? Então, assim, a estrutura que você vai seguir é própria. Você pode, por exemplo, se você gostou de uma parte lá do meio do filme, você pode começar por essa parte, a parte que você mais gostou, certo? Se você gostou da parte final, ou se você não gostou da parte final, você quer dizer logo lá no começo da tua resenha, você pode fazer isso. Ela não obedece à linearidade da estrutura como o resumo obedece, ok? Então, assim, ela é constituída por três partes. A primeira, identificação da obra, que contém os dados bibliográficos. Você vai colocar, se você vai resenhar um filme, você vai colocar o nome do filme, o diretor do filme, certo? A segunda, o diretor, o ano, certo? Se isso for relevante, logicamente, para você. Se você quiser entrar, atores e tudo, certo? A segunda parte, o resumo dos principais pontos da obra, né? Que é exatamente isso que a gente acabou de falar agora há pouco. Você não deve se preocupar com a sequência lógica, certo? Dando preferência para o que você quiser apontar primeiro. E a terceira parte, que é a última, você vai colocar a sua opinião crítica, né? Você vai dizer, eu gostei de tal livro por isso, por isso, por isso, ou eu não gostei, eu não recomendo, certo? De tal,
não recomendo você assistir tal filme, por isso, por isso, por isso. Vamos lá, gente. Os dois gêneros, eles podem ser publicados. O resumo, ele pode ser publicado geralmente em revistas acadêmicas, né? Você pode fazer resumos e enviar para revistas acadêmicas. O meio acadêmico ele é mais receptivo ao resumo, tá? E a resenha, ela é um gênero que é mais, a gente pode encontrá-lo em jornais, revistas, blogs, sites, né, especializados, vai de filmes, livros, certo? Peças teatrais, tá bom? Então a resenha ela tem um leque maior de alcance. Ok, pessoal? Tudo bem? Então é isso. Fiquem bem e já já a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau.